Bom dia, vamos recapitular aí, estudar a lição comigo, a lição do dia de hoje, que é uma lição bastante interessante. Nós estamos falando sobre a questão aí deixa eu mudar o foco aqui, sobre a questão da mordomia cristã. E nessa semana a gente tem estudado sobre os perigos do egoísmo, da cobiça, enfim, né? Nós temos que ter muito cuidado para que essas coisas não sejam como um laço e venham atrapalhar a nossa vida espiritual. O subtítulo dessa semana, desse dia de hoje, dessa terça-feira, é Passos da Cobiça. E a mensagem para ser lida está em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6, eu vou ler aqui para você. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não come do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que o dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tornou-se do fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu daquele fruto, né? A gente vê aqui os passos da cobiça, né? Você pode notar aqui, interessante aqui, alguns passos que leva a pessoa a cobiçar. E a gente vê aqui que o trama armado por Satanás, ele só daria certo se ele provocasse a cobiça, que é uma outra forma do egoísmo. Então ele fez com que o egoísmo de Eva fosse maior do que o seu amor por Deus, que lhe tinha dado tudo aquilo que ela possuía e precisava, né? Você vê que todas as árvores do jardim ela poderia comer, mas ela foi daquele fruto que Deus falou para ela não comer. Bom, ela já tinha mais do que tudo, mas olha o que o egoísmo, o que a cobiça ela faz nas pessoas, né? O que Satanás fez? Para provocar a cobiça, você pode notar que ele fez igual a indústria publicitária, né? A indústria publicitária, ela faz isso, né? Ela cria propagandas, são várias situações, né? Para que a pessoa possa ter o desejo aí, de possuir aquilo que ela nem mais precisa possuir, né? Então, a cobiça ela faz isso. Ela faz você cobiçar aquilo que você nem necessita. O Satanás ele fez o que os publicitários fazem, para trabalhar nas lojas para vender o seu produto, né? Ele apresentou o fruto proibido para ela primeiro o quê? Ver, né? Então, de maneira sutil e genial, o inimigo trabalhou. Então, ele trabalhou primeiro ver, né? Tocar, possuir, né? Isso foi os passos da cobiça, que é o resultado do egoísmo dentro do coração da pessoa. Então, ele provocou em Eva o desejo de possuir. Então, ela pegou e comeu daquele fruto. Então, ali ela concretizou a cobiça que está ligada ao egoísmo. Está ligada ao egoísmo. Então, nós podemos ver aqui os 3 passos da estratégia de Satanás
que são utilizados até hoje no comércio para adquirir aquilo que nós não precisamos e em nossa vida em geral, provocando cobiçar o que não nos pertence e o que não precisamos, provocando aí uma série de males no tocante à vida espiritual. Então, a tentação em si, até mesmo da cobiça, ela não é pecado. O pecado ele se concretiza quando deixamos essa cobiça aflorar e ela passa a atingir o nosso exterior. Quando isso acontece, o ser humano esquece dos princípios divinos que deve reger a vida dele. Aí não tem princípios, ele passa por cima de tudo. Então, quando você e eu, nós somos tentados a cobiçar, qual que deve ser o nosso papel? Orar, desviar o olhar, não dar atenção para aquilo ali, né? E com certeza, essa cobiça não vai aflorar na nossa vida. Então, isso é importante, tá? Olha só, olha o pecado de Eva. Olha um outro exemplo, o pecado de Davi. Primeiro viu, né? Alimentou o desejo de possuir aquilo que não era deles, aquilo que não havia necessidade, né? E o resultado, tanto na vida de Eva como na vida de Davi, foram devastos, né? E outros casos, não somente na Bíblia, mas na vida das pessoas, que o egoísmo que provoca uma cobiça, esse desejo louco, ardente de ter, né? E faz com que dá uma devassa na vida espiritual da pessoa, né? Então os resultados são terríveis. Então o egoísmo, de certa forma, ele provoca a cobiça. Então, como nós vamos tratar do egoísmo para que a cobiça não aflore? Aí eu dou uma dica para você. Eu tenho um remédio para você. Esse remédio não foi eu que fiz. O remédio está bem indicado nas receitas sublimes do Evangelho de Jesus Cristo. Como? Eu vou dar uma definição. Como o egoísmo ele é caracterizado pelo amor exclusivo a si e aos interesses próprios, seguir a Jesus em seus ensinos e exemplos práticos é sem dúvida nenhuma o melhor remédio que com certeza vai curar nós do egoísmo e automaticamente da cobiça. Então agora na prática, então no Evangelho de Jesus eu vou ver a receita, né? Agora como que é na prática? Pensar nos outros. Procurar servir e não ser servido. E sempre não fazer a nossa própria vontade, mas a vontade do nosso Pai que está no céu. Então eu falei sobre o egoísmo que provoca a cobiça. Uma vez tentada a cobiça, você alimentou a cobiça, você vai começar a agir. Isso é um pecado, mas também eu mostrei a solução para este problema, né? Então a solução, o remédio se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, e a prática, imitar os passos de Jesus é o segredo para que você não seja egoísta, para que você não seja um homem ou uma mulher que cobiça as coisas alheias e automaticamente você vai ter uma vida espiritual muito melhor. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Amém.